Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir da primeira página dos jornais. Claro, evidente que os jornais hoje, todo o noticiário, inclusive ontem e hoje também, das emissoras de televisão, emissoras de rádio, de todo o país, estão procurando desvendar esse novo presidente, velho presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele assumiu e o mundo está fazendo uma viagem para, digamos, o esquisito. O mundo entrou numa viagem quase cega em direção ao nada. Não se sabe exatamente, a não ser alguns pontos que ele já abordou, algumas providências que ele já tomou, o que virá pela frente. Por exemplo, não surgiu uma política internacional elaborada. Conhecemos alguns pontos. Tudo transcorreu normalmente. O frio fez com que a cerimônia fosse levada para a parte interna do Congresso americano, para aquele salão lindo, enorme. A nossa Michele Bolsonaro e um dos seus filhos não conseguiram entrar, não porque eles foram proibidos ou porque lhes foi vetada, porque com a mudança do protocolo, por causa da redução do espaço, antes era um espaço enorme, ao ar livre, o número de pessoas e aqueles que deveriam entrar, isso tudo foi limitado a um protocolo rígido que não abrangia uma ex-primeira-dama. Se Bolsonaro tivesse ido, certamente estaria dentro desse local fechado, né, onde se deram as principais cerimônias, onde houve o juramento e onde o presidente Trump fez o seu primeiro discurso. Eu vou mostrando, a gente vai falando. Então, eu diria para você, se alguém te perguntar para onde vai o mundo, não dá para saber. Não dá para saber. Ele tomou uma série de providências, cumprindo promessas eleitorais, promessas e ameaças. E agora a gente fica esperando. Os Estados Unidos se ensimesmou, né? Voltou-se para dentro, de um lado sim, do outro lado não. E algumas medidas são altamente vistas por setores chamados mais à esquerda, autodenominados progressistas, como catastróficas. Por exemplo, medidas em relação ao clima. Ele tirou os Estados Unidos do Clube de Paris. Então, vamos tentando decodificar. Aqui é a Folha de São Paulo. Trump toma posse e reitera guinada em imigração, ambiente e comércio. Ele cismou com os imigrantes mexicanos, ele acha que todo mundo é bandido, né? Conseguiu jogar uma pecha de bandidos sobre imigrantes. Isso contaminou uma série de pessoas predispostas a não gostar de estrangeiros, e aí ele vai, de alguma maneira, aumentar o muro, coisa que outros presidentes já fizeram, e vai tentar evitar a entrada de mexicanos. O pior, vai expulsar do país
os imigrantes ilegais. E olha, é muito imigrante ilegal. Não sei como ele vai fazer isso. Haja ônibus, avião, etc. São milhões. E os Estados Unidos precisam dessa mão de obra. O americano não quer fazer trabalho manual, não. Aí vem os mexicanos, outros que atravessam o México, vêm da Colômbia, vêm de todos os países da América Latina de maneira clandestina tentando trabalhar. Aí vamos voltar para a posse. Trump toma posse e reitera guinada em imigração, ambiente e comércio. Presidente dos Estados Unidos diz que vai retomar o Canal do Panamá e anuncia reversão na política de gênero no governo. Política de gênero é uma coisa que o Biden avançou, não digo que ele simulou, mas ele deixou as coisas fluírem, né, como tem fluído nos Estados Unidos agora. Você não precisa apoiar a política de gênero, você pode ser contra, mas tem muita gente que acha que faz parte da democracia. Você escolhe o gênero que você... Eu sou contra a política de gênero, mas tem gente que apoia, que luta por essa política de gênero, e aí a democracia permite que essas pessoas exponham suas ideias, as coloquem à luz do dia. Ele diz que agora nos Estados Unidos só existe homem e mulher, sexo masculino e feminino. Então, essa coisa LGBT, que se prepare porque vem combate, vem aí uma série de restrições, que é uma das coisas que o Trump já trazia lá de trás, de priscas eras. Que mais? Donos de Big Techs ficam em lugar de honra na cerimônia. Você viu? Deixa eu pegar o Estadão. Big Techs, o Zuckerberg, é uma base de apoio, Elon Musk é uma base de apoio. Elon Musk fez discurso, quer dizer, tem uma base de apoio muito ligada a essa área da tecnologia que prestigia o presidente Trump, e ele prestigia esse pessoal também. Quer dizer, as coisas não vão se virar para uma regulamentação, vão se virar para um estímulo a essas pessoas. Pelo menos é a perspectiva. Vamos devagar. Não vai poder fazer tudo de uma vez. Ele assinou cerca de 100 decretos com um monte de coisas. A gente vai tentar enumerar o que ele assinou. Trump envia tropas para a fronteira e perdoa invasores do Congresso. O presidente americano pode perdoar. Ele perdoou um magote de gente, os invasores do Congresso, inclusive alguns reconhecidos terroristas. Liberou todo mundo. Eles já saíram ontem da cadeia, né? O Biden também aproveitou alguns parentes. O que o Biden fez mais? Ele pegou gente ainda não julgada e que estavam ou estão na mira vingativa de Trump. Trump entrou com uma faca no meio da boca, entrou soltando sangue, né? Sedento de vingança, né? E tem familiares do Biden que ele realmente perdoou antes de qualquer coisa. Ele tirou da mira do presidente Bush. Olha aqui o valor. Bush toma posse com decretos contra energia limpa e imigração. Mas, Trump, eu falei Bush. Eu confundo os dois, se bem que o Bush era outra coisa. Toda vez eu confundo. Está escrito Trump. Que mais aqui? Deixa eu pegar o Globo. Vamos ver. Está aqui. Trump deixa Acordo de Paris, que é o Acordo do Clima, e OMS deixa a Organização Mundial de Saúde, deixou os dois e declara emergência nas fronteiras. Quer dizer, vai segurar os que querem entrar, que estão entrando,
Ele acusa Bush de ter sido leniente com essa entrada e ele tenta também, diz ele, que vai expulsar os imigrantes, os migrantes ilegais. Olha, deportação de migrantes, política de gênero oficial, só irá permitir identificação como masculino e feminino. Isso indica que nos documentos que a pessoa coloca lá, o que quiser, né, não vai constar outra coisa a não ser feminino e masculino. E há até situações reconhecidas cientificamente, não é coisa de psicologia, não. É coisa de pessoas de sexo indefinido, né, que nascem assim e que merecem muito mais atenção, não a pancada desse tipo. Panamá, Groenlândia e México são alvos de mais ameaças. Ele insiste em retomar, olha essa palavra, retomar o Canal do Panamá. O Canal do Panamá é importante. Ele acusa de estar controlado pela China, e a China está presente no Canal do Panamá, um grande inimigo que ele elegeu, que os Estados Unidos já elegeu, concorrente, é a China, e isso vai continuar. Groenlândia, ele quer porque quer a Groenlândia. A Groenlândia era uma colônia, não tem status de colônia da Dinamarca, não é um país também, é uma espécie de protetorado, né? Tem autonomia de administração interna, mas moeda, relações exteriores, tudo está com a Dinamarca. A Dinamarca não quer abrir mão, né? Pode até negociar. Os Estados Unidos tem uma base. Ontem, os jornais noticiaram, um dos jornais noticiou que se descobriu uma gigantesca base secreta a 30 metros de profundidade, que seria uma coisa gigantesca, um túnel assim, nem se sabe o tamanho. Foi descoberto por instrumentos de aviões americanos que estavam em voo de pesquisa na Groenlândia. Os Estados Unidos têm uma base lá, é importante essa área do Ártico, é importante sob o aspecto bélico, né? E, além disso, a Groenlândia tem metais preciosos, metais raros, petróleo. Ele valorizou o petróleo. Eu não sei como fica o incentivo a carros elétricos, tudo isso. Ele usou uma expressão que ele mostra o apoio dele à área petrolífera. Os Estados Unidos se reservaram durante anos a não explorar as suas reservas de petróleo. Por quê? Porque para uma eventualidade eles teriam petróleo à vontade, por exemplo, para enfrentar lá atrás uma guerra contra a antiga, falecida União Soviética, e aí isso permitiria que eles tivessem petróleo suficiente. Então, eles preferiam explorar petróleo em outras regiões do planeta e reservar para si o petróleo que estava em terra. Agora ele diz que vai partir para o petróleo, vai usar o petróleo, ele disse isso alto e bom som, vai usar o petróleo enterrado americano pelo bem dos Estados Unidos e tal. Deixa eu pegar, porque a gente vai vendo e vai levando susto em cada... E aí o pessoal vai comentando muito mais futurismo. Quer ver? Alcance mundial. Algumas coisas que o Estadão selecionou aqui como decisões dele. Quer ver? Deixa eu ver. Saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Saúde. Abandono da Organização Mundial da Saúde. Cuba volta à lista dos que patrocinam terrorismo.
Biden acabou de tirar Cuba da lista dos países que... Cuba é uma tremenda e sórdida ditadura. Continua sendo. Tem liberdade, não tem liberdade de expressão, quem manda é o Partido Comunista, os alimentos estão racionados, eles põem a culpa nos Estados Unidos, a produção agrícola vem decaindo, a situação social é grave, ainda tem sofrido problemas de clima, falta energia elétrica, a tal assistência médica não é o que se falava. Enfim, Cuba é uma vitrine do fracasso do comunismo em todo o mundo, fracasso retumbante. E aí, né, vem ele contra as políticas instauradas em governos anteriores e tal, e volta a pôr Cuba como patrocinador do terrorismo, coisa que Cuba foi e desistiu há muito tempo. Desistiu há muito tempo porque se colocou numa posição que o levou a ser pária internacional, né? Aí o próprio Fidel já deu uma reduzida nisso. Reduzida não, pôs fim a esse tipo de coisa. Lembra quando Che Guevara foi lutar pela instituição do socialismo na Bolívia? Foi morto lá, na verdade, foi assassinado, ele foi capturado vivo. Enfim, Cuba voltou para um cenário de importância nos Estados Unidos. Não tem mais a Rússia, Cuba tem dificuldades de importar o seu petróleo, enfim, a ideia era muito mais atrair Cuba para a órbita, deixar as coisas fluírem, né? Liberar essas amarras que prendem Cuba ao seu próprio regime totalitário, mas aí as coisas se invertem, né? Cuba passa de novo a ser tratada como um país inimigo e bota inimigo nisso. É um regime comunista, eu repito, é a vitrine do fracasso do comunismo internacional. Aí você quer mais? Tem lá a Coreia do Norte, que mais? Aqui, e mais uma coisa, energia. Incentivo à produção de petróleo. Incentivo à produção de petróleo. Se você vai incentivar a produção de petróleo, eu estou imaginando, eu não sei, eu estou imaginando que se reduza essa sede por carros elétricos, essa coisa dá a impressão que isso vai reduzir. Eu não sei se isso vem tudo de uma vez também, precisa pensar devagar. Brasil precisa mais de nós, diz presidente que ameaça taxar BRICS em 100%. O BRICS é uma organização que tem uma faceta, uma grande faceta anti-americana. E o BRICS fala em desclassificar o dólar como moeda de uso internacional. Então, os Estados Unidos, claro que não gostam disso, que ter uma moeda internacional que tem credibilidade, nunca deu cano em ninguém. Você pode fabricar quanta moeda você quiser, que tem credibilidade. Os Estados Unidos, além da potência econômica, além da potência bélica, tem essa coisa do dólar. A moeda internacional é do país deles. Que os outros fazem? Aí o Lula, que conversa com não sei o que, vamos fazer trocas, vamos pagar com uma moeda com a nossa moeda, e tem um comecinho disso, o Banco do BRICS, a Dilma, tal. Aí vem ele com o seu pé 48 e pisa em cima disso, dizendo o seguinte: de jeito nenhum, se vocês hostilizam o dólar,
não tem conversa. Eu vou me vingar, vou botar uma... vou taxar os produtos de vocês. Não é tão simples, porque aí existem condições de retaliação. Agora, a nossa retaliação é desse tamanhinho, a deles é gigantesca, gigantesca. Eu me lembro que alguns anos atrás fizemos um cálculo, eu sentei com o saudoso Olavo Setúbal, do Banco Itaú, e que foi nosso chanceler, ministro de Relações Exteriores, e ele disse que era mais de 10 vezes a economia americana era maior que a brasileira. Aí alguém me disse, não, é 18 vezes, alguns me disseram é 8. Qualquer desses números é assustador, mais ou menos assustador. A economia americana Aí, olha a Eliane Cantanhede. Trump quer tudo para os Estados Unidos e o céu é o limite. É o artigo da Eliane. Rodrigo da Silva, uma encruzilhada para o conservadorismo. Olha aí. Eugene Robinson, Trump e a segunda era dourada dos Estados Unidos. Ele prometeu era dourada, prometeu que os Estados Unidos vão ser o lugar, o paraíso, prometeu o paraíso. Decreto que adia suspensão do TikTok, que o jornalista ontem chamou de tic-tac, imagine. Nos Estados Unidos é assinado decreto que adia a suspensão. Quer ver? Ele é magote de decretos, deve estar com a mão doendo. A América Latina precisa mais de nós do que nós da América Latina, diz Trump. 5 analistas avaliam possível risco para o Brasil. Isso é o Estadão. Aí... deixa eu dar um intervalo no Trump e botar o pé no chão aqui no Brasil. Isso foi um pouco empanado pelas transmissões que eu gostei, da CNN, da Band, da Globo, dos Estados Unidos, esforços que foram feitos numa situação de frio e tal, repórteres se esforçando. Eu não vou fazer análise, separar, eu acho que os esforços foram suficientes e o telespectador, junto com as emissoras americanas também, aproveitando as imagens e tudo, a cobertura foi boa. Eu gostei da cobertura, ela me foi suficiente. Podia ser melhor, podia, mas tudo pode ser melhor. Aí teve uma reunião ministerial do Lula, e é a primeira que o Sidônio Palmeira, participou, que é um novo ministro da comunicação, a oposição chama de Goebbels, ministro da propaganda do governo nazista. Não tem nada de Goebbels, ele é um publicitário da melhor qualidade. E aí, o Lula, muito preocupado com o que aconteceu com o Pix, comunicou o seguinte: qualquer coisa mais importante que o governo vá anunciar tem que passar pelo Palácio do Planalto. Estão centralizando. Tem que passar pela Casa Civil. De um lado, talvez seja positivo que vai ser filtrado, não vai acontecer uma coisa como a do Pix. Se bem que muita coisa que não passou pelo Planalto, saiu do Planalto, também serviu de prato cheio para a oposição. Então tem culpas do Planalto também, mas não só dos ministros. O Lula gosta de empurrar a culpa para os outros. E eu acho que ele jogou uma indireta muito clara sobre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Os jornais estão interpretando, a maioria das pessoas estão interpretando isso como uma bronca pública. O Fernando Haddad está numa situação difícil.
não politicamente. Primeiro, tem áreas do PT significativas que estão abertamente contra a política que ele tenta implementar. Segundo, os planos dele não vão bem, pelo menos não são como os planos iniciais que ele objetivava. A economia, nesse instante, se você fotografar, está aí de razoável para bem, mas a perspectiva é péssima. A perspectiva, para usar a palavra certa, é péssima. E pronto. Aí o Lula deu essa bronca nele, enfim, e diz que 2026 já começou. Quer dizer, a presença do Sidônio, que comandou, foi o marqueteiro da campanha dele, da última campanha dele, e guindado a posição de ministro, e uma espécie de filtrador geral da República. Agora, a Casa Civil não consegue dar vazão nem ao que tem hoje, quero ver se acumular um monte de portarias lá. Eu acho que, por via das dúvidas, o pessoal vai mandar quase todas as portarias para não incidir em erro. Os detalhes não estão acertados, Nova herança maldita, está aqui o editorial do Estadão. Haddad reconhece que comportamento da dívida preocupa, mas não faz qualquer aceno para retomar a confiança e culpa o governo Bolsonaro por suposta bagunça na área fiscal. Faz 2 anos que o PT está no governo e ainda está culpando o Bolsonaro. Aí tem o Estadão aconselhando do alto, lá da Avenida Caetano Álvares, né, aconselhando o governo. Hora de pragmatismo na relação com os Estados Unidos. Os efeitos disruptivos de Trump sobre a economia e a geopolítica globais podem ser moderados no Brasil se o governo fizer a lição de casa na economia e, olha aí, contiver seus fetiches ideológicos. Aí é mais difícil. Lula cobra ministros após a crise do Pix, eu vou virando aqui. Lula chama o seu marqueteiro, chama o marqueteiro, que é do Andreasa. Denúncias de ex-servidores expõem disputa no Ministério das Mulheres. Aí é uma guerra contra a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, que é acusada de suposto assédio moral e xenofobia. Aí dentro do governo aí tem briguinhas, é uma coisa lamentável. Depois eles querem que a gente se enquadre. Vamos acabar com os extremismos e tal. Gostei do chapéuzinho da primeira-dama, até bonito o chapéu dela. Estou comparando com o chapéu do Lula na cabeça o tempo todo. Ele fica bem de chapéu, devia usar sempre. Capacidade fiscal da China gera incerteza. Já imaginou se a China resolve fazer o mesmo com Taiwan, ao mesmo que o Trump ameaça fazer com o Panamá, com a Groenlândia, né? Não dá, né, gente? Não dá. Quer mudar o nome do Golfo do México para Golfo das Américas. Enfim, Trump perdoa quase todos os condenados por ataque ao Capitólio. Eu estou girando o Estadão. Aí Trump toma posse, o valor, com decretos contra a energia. Deixa eu pegar o Haaretz, para a gente não se afastar muito. O sangue cobriu o chão, o medo corria como eletricidade pelo corpo. Eu sabia que estava por vir. Jonathan Pollock, cessar fogo. Esse deve ser um dos reféns, né? Uma das reféns devolvidas pelo movimento terrorista Hamas.
Policial que atirou em 2 israelenses da Cisjordânia é interrogado. Trump disse que não está confiante no cessar-fogo em Gaza e acredita que sauditas normalizarão relações com Israel. Creche incendiada no último ataque antissemita na Austrália. Enviado de Trump para o Oriente Médio revela a política quádrupla do novo governo para a região. Esse é o Haaretz, que é um jornal israelense de oposição. Você vê que ocupamos o tempo todo com... a gente não deu tudo. O fato é o seguinte, resultante, ainda não se sabe de nada. Sabem-se coisas importantes, coisas muito importantes que aconteceram. Mas, claro, tem muita coisa mais profunda que deve acontecer e mais definições do governo Trump. Ele é um homem imprevisível. E continua. Agora vamos ver quem tomou café conosco. Sandro Rodrigues, Eunice Pereira, obrigado, viu, gente? Marcos Pedroso, Leonardo Xavier, Luciana Pimentel, Eduardo Lobato, Valdeci Souza, Marlene Rodrigues, Emílio Marcondes, Elton Vicente, Gilvan Anchieta, Jaime Augusto, Alisson Santos, José Martinez ou Martínez, Manuela Lana de Juiz de Fora, Paulo Mendonça da Holanda, Samuel Macari de Astorga no Paraná, e Damino Pereira de Salesópolis. O Cássio, que é paranaense, sempre prestigiou o Paraná, ele é verdade, prestigiou tudo sempre, ele nem percebe. Pessoal, muito obrigado, espero você amanhã em todas as nossas plataformas, sem se esquecer de que vivemos tempos novos, estamos caminhando para o esquisito e o Brasil continua precisando ser passado a limpo. Bom dia.